Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira aula intitulada Introdução à Fisiologia. Inicialmente, é sempre bom começarmos falando um pouco sobre a história, que vai nos ensinar muito sobre o momento presente. Então, ao longo da história, os humanos têm se interessado em saber como seus corpos funcionam. Antigos escritos egípcios e chineses descrevem tentativas de tratar doenças. Então, a preocupação com o bem-estar já é algo muito antigo. Aqui, como nós podemos ver nessa imagem, nos é apresentado uma atividade, a reflexologia no Egito Antigo, onde você observa que está sendo feito um tratamento nas mãos e nos pés de algumas pessoas. Então, uma espécie de massagem, que nós chamamos aqui de reflexologia, que nada mais é do que uma massagem nas mãos e nos pés, sendo esta última chamada de reflexologia podal. A ideia era que o massagear dos pés e mãos permite que a energia vital ela flua de maneira rítmica e equilibrada, resultando assim na homeostasia do corpo, ou seja, num bem-estar. Isso já se acreditava desde a antiguidade. Atualmente, a fisiologia ela é considerada o estudo do funcionamento normal de um organismo vivo, tanto animais quanto os vegetais, e de suas partes componentes. E aí inclui todos os seus processos físicos e químicos. Mas de onde veio essa palavra, fisiologia? Quem começou a utilizar esse termo para realmente designar o que hoje nós conhecemos como fisiologia? Então, Aristóteles usava a palavra fisiologia para descrever o funcionamento de todos os organismos. Então, Aristóteles foi um grego que viveu muitos séculos antes de Cristo. Ele utilizou a palavra no seu sentido amplo mesmo, para descrever o funcionamento de todos os organismos. Mas, entretanto, foi Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, que também viveu alguns séculos antes de Cristo, que usou a palavra fisiologia, significando o poder curativo da natureza. E daí em diante, seu campo tornou-se estritamente associado à medicina. E por volta do século XVI, na Europa, a fisiologia foi formalizada como o estudo das funções vitais do corpo humano. Embora hoje o termo seja normalmente usado para referir-se ao estudo das funções de todos os animais e vegetais. Um pouco mais adiante na história, já no período do Renascimento, nós temos um personagem muito famoso que foi Leonardo da Vinci, que começou um importante levantamento de anatomia para entender o funcionamento de todos os órgãos, do esqueleto, dos músculos e tendões. Aqui nesses esboços do Leonardo, nós podemos observar estudos do corpo humano feitos por ele. Então aqui nós temos na imagem à esquerda a primeira descrição em uma dissecação de uma aterosclerose. Então o Leonardo da Vinci ele fazia no tempo dele coisas que não eram muito permitidas de se fazerem, como por exemplo estudar os cadáveres. Mas graças aos estudos dele foi possível alguns avanços na área da medicina, especialmente da fisiologia. Um pouco mais na história, se nós formos avançar, já na Europa medieval, surgiram trabalhos importantes na área da fisiologia, como o de William Harvey, que descreveu os detalhes do sistema circulatório do sangue ao ser bombeado por todo o corpo pelo coração. Então, aqui nesses estudos do William Harvey, nós podemos ver algum desses experimentos. O William Harvey ele foi um médico britânico. Então, aí nesse desenho que nós podemos ver à esquerda, há uma ilustração de um experimento
em que ele descobriu a existência das válvulas nas veias. Então já é um avanço, né, considerável para a época, onde havia uma grande carência de estudos nessa área aí da medicina e fisiologia. O próximo passo é fazer uma comparação entre a fisiologia e a anatomia. Então, o que nós temos? Embora a anatomia seja o estudo da estrutura com menos ênfase na função, todavia a função está estreitamente relacionada à sua estrutura e esta, por sua vez, evoluiu para fornecer uma base física e eficiente para a sua função. Ou seja, a fisiologia e a anatomia elas estão intimamente relacionadas. Logo, para entender como a fisiologia se relaciona com a anatomia, nós precisamos fazer uma associação, né? Deve-se primeiro examinar as partes que compõem o corpo dos seres vivos e os seus diferentes níveis de organização. Então, é por isso que aqui nessa imagem nós podemos ver que os diferentes níveis de organização, desde o átomo, passando pelas moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas de órgãos, organismos, populações de uma espécie, ecossistemas de diferentes espécies, até a biosfera, nada mais é do que uma forma didática de se trabalhar cada um desses temas, que perpassa por várias áreas do conhecimento, diferentes ciências como a química, biologia molecular, biologia celular, a fisiologia e a ecologia, mas que de uma certa forma estão todos relacionados. Isso que é muito importante, nós temos essa visão do processo como um todo. Então, se nós formos olhar em uma outra perspectiva, nós podemos observar que, embora nós tenhamos diferentes níveis de organização, desde o átomo até a biosfera, nada mais é do que uma forma didática de analisarmos o processo, que de uma certa forma ele é todo integrado. Então, por isso que é muito importante nós termos uma visão do processo como um todo. Assim, há uma grande integração entre os sistemas do corpo. Se nós formos pegar a porção da fisiologia, que trata aí do funcionamento dos sistemas dos seres vivos, como os animais, que embora nós possamos fazer um estudo passo a passo de cada um desses sistemas, como o sistema respiratório, o sistema digestório, entre outros sistemas, na verdade todos eles estão interligados e são totalmente dependentes uns dos outros, sendo que a integração entre eles é vital para o bom funcionamento do sistema, como nós podemos observar nesse sistema aí, né, onde você vê vários sistemas do corpo humano se interligando e onde a função de um desses sistemas, como por exemplo o sistema digestório, ele é essencial para o funcionamento dos outros sistemas, para manter a homeostasia do corpo. Então aqui nessa imagem nós podemos ver, né, sistemas de órgãos do corpo humano. Então aqui nós temos os sistemas do corpo humano, do circulatório até o sistema urinário, órgãos ou tecidos que formam esses sistemas e algumas funções representativas de cada um desses sistemas. Na nossa disciplina nós estudaremos separadamente esses sistemas, mas é sempre importante lembrar que eles estão relacionados. Então é muito importante termos essa visão integrada do todo. É muito importante também em fisiologia compreendermos a ideia de função e processo. Então, o que seria aqui a função e o processo? Então, o que é que nós temos? Função é o porquê do sistema ou evento. Seria a abordagem teleológica. Então, vamos partir para um exemplo, para ficar mais fácil a compreensão. Então, o que é que nós temos aqui? Olha, por que as células vermelhas do sangue transportam oxigênio? Lembrando, né, que as células vermelhas do sangue são as hemácias ou eritrócitos. Então, por que elas transportam oxigênio? Então, as respostas poderiam ser as mais diversas.
mas eu tenho aqui para vocês uma resposta. Poderia ser porque as células precisam de oxigênio e as células vermelhas do sangue o levam para elas. É uma resposta bem direta, não é mesmo? Então, aí você tem a função, né? É o porquê do sistema ou evento. O porquê disso. Então, essa aí é uma abordagem teleológica. Nós entendermos por que as células vermelhas do sangue transportam oxigênio é uma coisa. Ok. Só que aí vai vir uma outra pergunta que está relacionada ao processo. O processo seria o quê? É o como do sistema. É a abordagem mecanicista. Depois que eu sei o porquê do evento, eu preciso saber como ele ocorre. Então, vem a próxima pergunta. Como as células vermelhas transportam o oxigênio? Uma das opções, né, ou resposta seria: o oxigênio liga-se às moléculas de hemoglobina nas células vermelhas do sangue. Ou seja, é o mecanismo pelo qual o processo se dá. Então, estão observando aí a diferença entre função e processo? São coisas naturalmente também relacionadas. Além desses dois termos, função e processo, nós também temos um termo muito importante em fisiologia, que seria o termo homeostase. Então, a palavra homeo, similar, né, estase, condição, é a capacidade que um organismo tem de manter seu meio interno relativamente estável. Então, dessa forma, a homeostase ela vai perpassar pelas condições necessárias que o organismo precisa obter para manter as suas funções vitais relativamente estáveis dentro de certos limites que sejam compatíveis com a vida. Por exemplo, a temperatura constante, no caso dos animais endotérmicos, o pH do sangue, a frequência cardíaca, entre outras funções que precisam estar dentro de certos limites para manter o animal saudável. Em relação a um outro termo muito importante, que seria a questão dos ambientes externos e internos a um ser vivo, o que nós temos? Nós temos aquilo conhecido como líquido extracelular. O que seria o líquido extracelular? É o meio interno aquoso dos animais multicelulares. Então, seria um mar dentro do corpo que circunda as células. O líquido extracelular atua como uma transição entre o meio externo do organismo e um outro termo muito importante, que é o de líquido intracelular, que é o meio interno dentro da célula. Então, aqui no esquema, o que nós podemos observar é que o líquido extracelular ele é uma zona tampão entre o mundo externo e a maioria das células do corpo. Processos fisiológicos elaborados se desenvolveram para manter sua composição relativamente estável. Então, quando a composição do líquido extracelular varia além da sua faixa de valores normais, aí nós já podemos pensar em homeostase, que você já está saindo daquele padrão aceitável, são ativados mecanismos compensatórios e o líquido retorna ao seu estado normal. Então, como nós podemos observar aqui na ilustração, por exemplo, aqui, olha, o meio externo ao corpo, né, de um organismo. Aqui fora você tem todo um universo de condições e aqui dentro do corpo do ser vivo você tem um outro universo de condições em que é necessário haver uma relação íntima entre os processos biológicos que ocorrem dentro do organismo vivo e as interações com o meio externo. Qualquer alteração que ocorra no ambiente externo, como por exemplo o aumento da temperatura ambiente, isso vai trazer alterações para o ambiente externo do ser vivo. Então aqui na imagem nós podemos observar, né, o esquema de uma célula. Então você tem aqui o líquido intracelular, tá? Como eu posso destacar bem aqui, né,
o líquido intracelular, e aqui você tem o líquido extracelular, tá? Que vai circundar aqui as células. E observe que o líquido extracelular ele funciona realmente aí como uma zona entre o ambiente interno das células e o ambiente externo ao ser vivo. Então, ao longo das próximas aulas, nós vamos observar melhor como é que funciona essa relação íntima entre os processos que ocorrem fora do corpo de um ser vivo e os processos que ocorrem dentro do corpo de um ser vivo, envolvendo todas as suas células, tecidos e órgãos, tá? E que existem canais ou pontes que permitem essa comunicação. Como um bom exemplo aqui, olha, as células que realizam trocas. Aqui você pode ter, por exemplo, as células que realizam trocas gasosas, né? CO2 e oxigênio, em relação ao meio externo e ao meio interno do organismo. Ainda uma coisa muito importante que nós devemos pensar quando se fala em homeostase é quando os mecanismos, né, que são responsáveis por garantir a manutenção das condições internas dentro de determinados limites, eles falham. Então, se um corpo falha em manter a homeostase, então a função normal é alterada e pode ocorrer um estado de doença ou condição chamada de patológica. Mas, tanto nas doenças de causa externa como interna, quando há um distúrbio da homeostase, o que o corpo faz? Ele tenta compensar. Um bom exemplo disso é quando ocorre uma infecção no nosso corpo causada por um agente patogênico. Às vezes as pessoas podem ter um aumento da sua temperatura corporal, com um resultado de todos os processos desencadeados justamente para fazer com que o organismo possa voltar ao seu estado anterior de homeostase, né? Estado saudável, sem a presença do agente patogênico. Então aí você tem que entra em ação o sistema imune e outros sistemas do corpo, buscando justamente retomar a homeostasia. Então, o que nós podemos observar aqui no esquema? Quando você tem um organismo em homeostase, você tem o que é necessário para se manter essa condição, uma série de fatores. Então, inicialmente, o que nós observamos aqui? Uma mudança externa, tá? No nosso lado esquerdo, né? Resulta na perda da homeostase, tá? O organismo ele tenta compensar essa mudança, tá? Se ocorre uma falha na compensação, o que nós podemos observar? Doença ou disfunção. O que nós também podemos ter? Quando o organismo tenta compensar, caso a compensação seja bem sucedida, nós temos o que? Saúde. Quando você, por exemplo, fica doente por alguma infecção, se você consegue contornar essa situação, né, o seu organismo ele consegue se defender, você volta a esse estado aqui, olha, de saúde, tá? Quando a compensação ela é o que? Bem sucedida. Então, tanto faz ser uma mudança externa que causa alterações na homeostase, quanto uma própria mudança interna. Aí você imagina, por exemplo, alguma alteração em um sistema importante, como o sistema cardiovascular. Eventualmente você pode ter uma alteração na frequência cardíaca, ou uma alteração nos níveis de glicose no sangue. Então, quando o seu organismo tenta compensar essas alterações, essa compensação pode ser bem sucedida, e aí você volta ao seu estado de homeostase, volta à condição de saúde, ou quando você tem uma falha dessa compensação, você pode vir a desenvolver uma doença, um distúrbio, no caso aí dos níveis de açúcar no sangue elevados. Caso você não consiga compensar isso pelos seus mecanismos naturais, você pode vir a desenvolver uma doença, que é o caso da diabetes mellitus, tá? É um exemplo que pode ser dado. Além disso, nós temos alguns conceitos básicos de fisiologia, mais especificamente 4 conceitos básicos.
primeiro deles, adivinhe qual seria? Homeostase e sistemas de controle. Novamente, a homeostase. Né? Então, o que nós temos? Para manter a homeostase, há várias chaves, né? Que devem ser reguladas por sistemas de controle fisiológico. E aqui está sendo dado o exemplo de pressão sanguínea. Então, você tem um sinal de entrada, né? Alguma coisa que pode fazer a alteração da homeostase, por exemplo, alteração na frequência cardíaca. Você tem um sistema controlador, poderia ser eventualmente sistema nervoso, por exemplo, e um sinal de saída, ou seja, uma resposta, né, para aquele estímulo. Então, aqui é um exemplo de um sistema de controle simples. Mas, na maioria dos casos, os sistemas de controle não são tão simples assim, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Uma outra coisa importante é o uso da energia biológica. Os processos que acontecem nos organismos requerem a entrada contínua de energia. E essa energia se dá de várias formas, tá? Esta pode ser armazenada e posteriormente usada para a síntese e degradação de moléculas. Isso quando nós pensamos, por exemplo, naquela energia que nós obtemos através dos alimentos. Aí nós pensamos muito na questão da energia química. Relações estrutura e função. Algumas influências da estrutura sobre a função elas vão incluir, por exemplo, interações moleculares, a capacidade das moléculas individuais de ligarem-se ou reagirem uma com as outras, né, intimamente relacionada com a estrutura de cada uma. Nós vamos observar, por exemplo, que as próprias células, né, superfícies celulares possuem especializações na membrana que permite essa comunicação entre células. Essa comunicação pode ser uma comunicação química ou através de impulsos nervosos, ok? Uma outra coisa importante é a questão da compartimentalização. Então, quando nós observamos uma célula no seu interior, né, como é apresentado aqui na ilustração, nós podemos ver o que? A presença de compartimentos separados. Evolutivamente, um dos objetivos dessa compartimentalização é a especialização por setores celulares, onde, entre aspas, cada quadrado seria responsável por uma função específica, mas que todas essas funções específicas estão interrelacionadas, de tal forma que elas possam funcionar de forma harmônica, integrada como um todo. Mas de início, né, essa compartimentalização ela permite a uma célula, um tecido ou um órgão, dependendo do nível de organização que nós vamos considerar, especializar-se e isolar funções. Isso sim é uma coisa realmente muito importante. Então, quando nós pensamos na carioteca, os processos que ocorrem aqui dentro, como por exemplo a replicação do DNA, a transcrição do RNA e a tradução de proteínas, que já vai ser um processo que vai ocorrer aqui no citoplasma, são locais diferentes em que processos distintos ocorrem, mas que eles estão o quê? Totalmente interligados. E isso é muito importante para a função celular e, em um nível maior, para a função fisiológica do organismo. Uma outra coisa importante são propriedades mecânicas das células, dos tecidos e dos órgãos. Então, algumas propriedades que influenciam as funções de células e tecidos são: que nós temos complacência, elastância, flexibilidade, fluidez. São coisas importantes aí para as células. Propriedades especializadas de tecidos e órgãos. Capacita-os a funcionar como bombas, filtros. Quando nós pensamos em bombas, primeiramente pensamos em algo pulsante, né? Um exemplo é o coração. Tá? Filtros, um bom exemplo seriam os pulmões ou os rins. Tá? Uma outra coisa importante é a questão da comunicação, a integração estrutura-função e a homeostase requer que as células se comuniquem umas com as outras de forma rápida e eficiente. Aqui é que nós temos fluxo de informação. No corpo ocorre por meio de sinais químicos ou elétricos, né? Esses sinais químicos podem ser os hormônios, que embora a resposta seja mais lenta, mas geralmente ela costuma ser uma resposta mais duradoura. Tá? Ele tem efeitos profundos no organismo, tanto a nível tecidual, ou seja, a nível espacial, quanto a nível temporal, né? Ou seja, ao longo do desenvolvimento do organismo, desde o desenvolvimento, né, do feto, desde o desenvolvimento lá na infância,
até mesmo a fase adulta, em que hormônios são liberados em períodos específicos da vida de um indivíduo. Tá? Então, esse fluxo de informação, que pode ocorrer por esses sinais químicos ou elétricos, no caso dos sinais elétricos são um pouco mais intensos e de curta duração, o que nós temos? Que eles podem ocorrer de uma célula para uma outra célula, por exemplo, de um neurônio para outro neurônio, através das sinapses, de uma parte do corpo para outra parte do corpo, por exemplo, do sistema nervoso, né, para os músculos esqueléticos, através de neurotransmissores, de uma célula para a descendência, né, que nós pensamos na questão da reprodução, produção de gametas, célula da linhagem germinativa para a produção de ovos e espermatozoides, e de organismo para a sua prole, né? Isso também se dá a questão da informação genética contida aí no material, né, no DNA, material genético. Uma outra coisa importante é a questão do fluxo de massa. O que seria o fluxo de massa? É o movimento de substâncias dentro e entre os compartimentos corporais, devido a um gradiente. Então, nós observamos isso com bastante evidência nos transportes pela membrana que ocorre nas células do corpo humano. Tá? Em nível mais macroscópico, né, no fluxo de sangue no sistema circulatório, é um exemplo. Né? Aí você tem aí um fluxo de massa, né, mais especificamente de líquido, tá? Fluxo de ar nos pulmões. Também você tem um fluxo de massa, tá? No caso aí relacionado aos gases. Tá? Especificamente aqui, olha, gases, nutrientes e resíduos para dentro e para fora da célula. Gases associados ao sistema respiratório, nutrientes ao sistema digestório em primeira instância, a resíduos que vão ser eliminados do organismo através do sistema excretor, por exemplo. Tá? Então, tudo isso aí vai ser alvo das próximas aulas, que nós iremos nos aprofundar especificamente dentro de cada um desses sistemas. E para acompanhar vocês nessa jornada, né, eu indico para os senhores algumas referências. São livros que vocês podem estar consultando e que estão disponíveis no nosso acervo do Instituto. Um dos livros interessantes para vocês pesquisarem algumas boas informações sobre fisiologia é o livro da Margarida Aires, chamado Fisiologia. Esse que eu apresento para vocês, ele está na 4ª edição, mas nós já temos a 5ª edição também. Esse livro você encontra no acervo da instituição, para vocês poderem aprofundar o conhecimento de vocês. É um livro muito bom, né, da Margarida de Melo Aires, que eu indico para vocês. Ele trata da fisiologia humana. Um outro livro também muito interessante é o da Linda Constanzo. Esse livro aí já está na sua 5ª edição, que eu trago para vocês. Nós temos também esse livro no acervo do Instituto, tá, para consulta ou para eventual empréstimo, se vocês tiverem um interesse em se aprofundar mais nos conteúdos, o que eu acho muito importante. Uma outra referência que eu trago para os senhores é o livro de fisiologia usado pelos alunos de medicina, que é o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Então esse livro já está na sua 13ª edição, é um livro também muito bom. Infelizmente nós ainda não temos ele no nosso acervo, mas quem puder ter acesso a ele pode aprofundar seus conhecimentos. É um livro muito interessante também para ser consultado. Aí você pode me perguntar, mas com a nossa disciplina de fisiologia humana e comparada, nós temos uma literatura referente à fisiologia nos outros organismos? Temos, com certeza, que é o Princípios de Fisiologia Animal, tá, do Christopher Moyses. Esse livro, infelizmente, nós não temos no nosso acervo ainda, mas eu posso, né, indicar locais, sites na internet que vocês podem estar encontrando esse material para consulta. Um outro livro que eventualmente pode ser útil no nosso estudo de fisiologia comparada e que está presente no nosso acervo é o livro Vida, a Ciência da Biologia, o volume 3, da editora Artmed. Esse livro está presente no nosso acervo e ele é interessante para você estudar a parte de fisiologia comparada, na ausência de um outro livro mais específico para esse assunto aí.
Agora também nós temos outros livros que também são interessantes para você estar estudando a parte de fisiologia comparada. É o caso do Princípios Integrados de Zoologia, em que alguns capítulos tratam sobre os processos fisiológicos de forma comparada entre os animais. No mais, desejo a vocês bons estudos. Obrigado.